É uma alegria muito grande estar aqui mais um ano, que realmente já virou tradição. O último domingo antes do Natal, nós estarmos nessa casa, onde a gente tem um carinho muito grande, para poder trazer as reflexões do Natal e junto às músicas. O tema hoje é assim: quando Jesus nasceu. Aí eu tenho certeza que muitos aqui vão falar, mas ele nasceu em Belém. No final da palestra, cada um vai entender o significado dessa pergunta e vai ter a resposta. Então, quando nós falamos, quando Jesus nasceu, nós imaginamos um lugar lá em Belém, uma noite, onde o céu ficou todo brilhante, com muitas vozes dos anjos para receber o menino Jesus. Mas se eu fizer uma entrevista aqui a cada um de vocês, cada um teria uma resposta diferente. Então, como eu gosto muito de histórias, de biografias, então tem lá no Jornal Imortal tem a seção Vultos do Espiritismo, que já desde 2005, todos os meses, nós colocamos biografias de pessoas que fizeram parte da doutrina espírita, como eles começaram, e é muito interessante a gente entender a trajetória de cada um. Então, se eu convidasse, por exemplo, um desses personagens, ele iria falar com certeza quando Jesus nasceu. Mas nós iniciamos trazendo aquela frase: anuncio-vos uma grande alegria, que será para o povo hoje na cidade de Davi. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Messias Senhor. Então esse anúncio foi para todas as pessoas. As vozes ecoaram em todos os lugares. Mas aí, se eu fizesse então uma entrevista com um personagem que nós conhecemos, o que será que ele iria responder para nós? Então, quando Jesus nasceu? Essa pergunta vocês vão estar lembrando durante a palestra. Mas se eu chegasse para Bezerra de Menezes e perguntasse: Bezerra, quando Jesus nasceu na sua vida? Então ele diria assim: em 1886, eu ganhei um livro de Carlos Travassos, que se chamava O Livro dos Espíritos. E quem conhece a história de Bezerra sabe que quando ele pegou esse livro, ele leu, releu e estudou. E aquilo mudou muito a sua mente e a sua vida. Em 1887, tornou-se espírita, de uma forma definitiva. E foi onde ele fez um longo discurso a mais de 2.000 pessoas, falando e declarando a sua adesão à doutrina espírita. Marcando assim, então, a sua entrada nessa missão que nós conhecemos, que é um grande espírita. Então, Bezerra, com certeza, ele iria falar para nós que Jesus nasceu naquele momento em que ele pegou o livro dos Espíritos, ele leu e estudou e ele conheceu realmente quem é o verdadeiro Jesus. Então vamos começar já com a primeira música, que é um convite a cada um de nós. Vem que está chegando o Natal.
chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Oh, vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia, o Natal é muito bom. Oh, estrelas do céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, o Salvador. E que momento mais gostoso que é esse? Quando a gente sente e entende realmente qual o objetivo de Jesus na nossa vida. Continuando aqui, né, na nossa entrevista, vamos falar que é uma entrevista. Primeiro foi Bezerra, que ele nasceu, Jesus nasceu quando ele leu o quê? Livro dos Espíritos. Mas aí nós vamos continuar trazendo mais um personagem na história. Quem conhece Eurípides Barçanufo? Todos nós conhecemos a história, principalmente quando a gente vai lá para Sacramento e a gente conhece toda aquela a construção que ele fez, né? Ele nasceu em 1880, é tudo gente nova, hein? Desencarnou em 1918, vítima da gripe espanhola, assim como Anália Franco e tantos outros, né? Nesse período eles cumpriram a missão e partiram. Então, olha só, Eurípides era muito católico, família católica, de ir na missa, ajudava o padre, mas ele tinha um tio que ele olhava para aquele tio e quando ouvia, para ele aquele tio não batia muito bem das ideias, né? Porque na fazenda Santa Maria, que ficava perto de Sacramento, eles estavam mexendo com algumas coisas estranhas, né? Falando com espíritos, tinha um povo lá que era tido até como loucos, né? Mas eram médiuns. E Eurípides sempre questionava o tio Mariano dessas coisas que eles faziam naquela região. E a mediunidade eclodiu-se em todos os lugares e todos iam buscar ajuda com o senhor Mariano. E o senhor Mariano tentava conversar com Eurípides, explicando, Eurípides muito, né, assim, enraizado na Igreja Católica e não aceitava. Um dia, esse tio entregou um livro para Eurípides e falou: o que eu não posso explicar a você, esse livro vai fazer. E esse livro vai falar aquilo que você não conseguiu entender até hoje. Eu vim da Igreja Católica, eu acredito que a maioria veio de outros segmentos, alguns nasceram espíritas, mas qual o maior questionamento que as pessoas trazem de outras religiões? Quem está em outras religiões é a questão da morte. Tem outras situações, sim, mas a morte é o que mais aflige, não é? E o livro que o senhor Mariano deu para Eurípides é Depois da Morte, de Leon Denis. E quando Eurípides pegou aquele livro, ele leu,
deu numa noite. A cabeça dele mudou totalmente. A partir daquele dia, ele se tornou espírita. E a gente pode falar que Jesus nasceu no coração de Eurípides depois da leitura desse livro. E ali ele já construiu, ele já era professor, já tinha um colégio e mudou para o colégio Allan Kardec e começou o evangelho às 9 horas da manhã em 1905. E foi o ano que ele pegou o livro e, vamos falar assim, se converteu, se tornou espírita. Esse evangelho acontece até hoje, gente. Não parou um dia. Desde 1905, o evangelho acontece lá na chácara, lá no Recanto da Prece. Quando a gente vai para Minas, nós participamos desse evangelho e a gente sente a presença de tantos espíritos. É um trabalho que ali tem muitos frutos. Então, Eurípides, ele poderia dizer, ele pode dizer que Jesus nasceu no coração dele, exatamente naquela noite, lá em Santa Maria, quando ele pegou aquele livro e ele leu, e a partir daquele momento se tornou espírita. E aí, vocês estão refletindo quando Jesus nasceu no coração de vocês? Então a gente entendeu Bezerra de Menezes, Eurípides. Outro personagem, esse daqui eu acredito que muitos conheceram ao vivo. Hugo Gonçalves. Quem conheceu? Se perguntássemos ao paizinho de Candé, quando Jesus nasceu, ele começaria falando o seguinte:
Seus pais, José Maria e sua mãe Cândida, que se casaram em 1893, mudaram-se para Matão por volta de 1897. Em seguida, eles fizeram amizade com um bondoso farmacêutico. Quem seria esse farmacêutico de Matão? Caibar Schutel. Olha só. Hugo Gonçalves, ele retornou ao mundo físico no dia 6 de outubro de 1913, na cidade de Matão. O parteiro não poderia ser outro, Caibar Schutel. Eu acredito que a maioria conhece a história de Caibar Schutel. Que não conhece, por favor, leiam e conheçam a personalidade, quem foi Caibar, que ele foi um grande pioneiro no espiritismo. Mas Caibar foi o parteiro de Hugo Gonçalves. Ele sugeriu à mãe dele, né, do seu Hugo, que ele colocasse o nome de Vitor Hugo. Mas a mãe do seu Hugo falou assim: não, eu vou deixar só Hugo. E assim Hugo foi crescendo. Aos 12 anos de idade, ele revelou uma grande tendência literária, passando a escrever para o jornal O Clarim. Quem já ouviu e quem já leu o jornal O Clarim, que existe até hoje, ainda eles estão escrevendo matérias para o jornal. O jornal O Clarim foi fundado por Caibar Schutel. Olha a história do seu Hugo, né? Caibar desencarnou em 1938, então seu Hugo conseguiu aprender muito com Caibar e foi, na realidade, um discípulo de Caibar Schutel. E ele ali recebeu muita orientação de Caibar para poder dar prosseguimento à sua jornada na doutrina espírita, no movimento espírita. E nos anos 50, começou a circular um jornal que existe até hoje. Quem poderia falar o nome desse jornal? Criado pelo seu Hugo? O Imortal. Então, quando Hugo Gonçalves e a dona Dulce vieram para o Paraná, se estabeleceram em Cambé, junto com Luiz Piscininha, ele começou o jornal O Imortal. Exatamente no dia 25 de dezembro de 53. E até hoje o jornal, ele hoje não está mais na forma impressa, mas ele ainda existe. O Astolfo, o Marcel estão na edição. E se a gente perguntasse para Hugo Gonçalves, quando Jesus nasceu no seu coração, com certeza, ele iria falar que foi quando ele assumiu esse compromisso do jornal O Imortal e o Lar Marília Barbosa. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor nascer, mas se a dor vencer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Vamos todo mundo soltar a voz e cantar. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor nascer, mas se a dor vencer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Eu vou crer que Que o Natal existe e ninguém é triste, que no
pessoal? Vocês já estão conseguindo buscar aí, já sabem quando Jesus nasceu no coração de todos? Quem será a próxima pessoa? Na realidade, não é a próxima. É um casal que eu tenho certeza que muitos aqui conheceram. Se nós perguntássemos para o professor Ivan Dutra e para Nadir Dutra, quando nasceu Jesus? O professor Ivan, quem conheceu, que ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito querida, cativava todos, assim como a Nadir. O professor Ivan falaria assim: nos anos 80, em 1980, ele foi um dos membros do dispensário Irmã Sheila da CEPS. Quem lembra disso? Ele foi um dos membros. Não é, Déia? E esse dispensário, então, daqui do CEPS, muitos grupos saíram daqui para começar trabalhos na periferia. Era isso, né? Então, assim, muitos lugares aqui em Londrina, naquela época, começou a fazer esses trabalhos assistenciais e saíram daqui. E esse grupo, eles viram que tinha um lugar que precisava de iniciar uma ajuda ali naquela região. Então, passou a constituir-se uma entidade autônoma com o nome Núcleo Espírita Irmã Sheila. Ali nasceu Jesus na vida do professor Ivan e da Nadir. Eles foram sendo preparados por muito tempo para o nascimento do Núcleo Espírita Irmã Sheila, na qual todos nós, podemos ir. Nós cantamos muitas vezes, aqui no grupo tem trabalhadoras, meninas que estiveram desde o início lá no Irmã Sheila. E Nadir e o professor Ivan já começaram desde a cidade deles. Quando vieram para o Paraná, foram para Rolândia, Arapongas, Cambé. Aqui no Menem, eles estiveram trabalhando e eles deixaram sementes. Então, se a gente analisar, Jesus realmente nasceu na vida deles quando eles começaram esse trabalho lá no Jardim Marabá. O professor Ivan desencarnou em 2004. Nadir, eu participei do grupo mediúnico dela por muitos anos. Ela partiu em 2007. E quem conheceu a Nadir, ela era assim, fervorosa. E era um casal muito admirável. E para nós do coral, se alguém perguntasse para nós quando Jesus nasceu, então a gente poderia falar o seguinte também. Nosso trabalho começou em 2008. Nadir desencarnou em 2007. Quando o coral fez um ano, em 2009, veio através de uma reunião mediúnica a mensagem da Nadir, que desde a formação do coral, ela estava na coordenação. Então, a gente entendeu qual que era o compromisso e o trabalho do coral. Então, nós refletimos que cada um de nós veio com uma missão que foi dada, é uma construção. Então, cada um que começa um trabalho, tudo tem um objetivo. E quem conheceu o professor Ivan e Nadir sabe da beleza que eles espalhavam em todos os lugares e o amor que eles dedicavam principalmente aos jovens, às crianças. Então, essa próxima música que nós vamos cantar, ela é uma música alegre, né? É uma música brasileira, natalina, que todos conhecem, mas a gente alterou um pouquinho a letra. Que ela fala assim: nasceu Jesus. E como essa música, ela
ela tem assim um ritmo mais alegre. A Tira era uma pessoa muito alegre e ela gostava desses estilos de música. Então, quem conhecer, vamos cantar juntos. Jesus que nos traz a paz universal. Sempre é tempo de amar, pois nasceu para nós Jesus. Iluminando nossa vida, celebramos com alegria sua mensagem de luz. Ei, ei, você, não deixe morrer a esperança e o amor no seu coração. Anoiteceu, se nada lá, a gente ficou feliz a orar. Eu pensei que todo mundo soubesse o que é o Natal. Bem assim, felicidade é Jesus que nos traz a paz universal. Sempre é tempo de amar, pois nasceu para nós Jesus. Iluminando nossa vida, celebramos com alegria sua mensagem de luz. Nasceu Jesus, venha celebrar a felicidade, momento de paz. Sempre é tempo de amar, pois nasceu para nós Jesus. Iluminando nossa vida, celebramos com alegria sua mensagem de luz. Eu pensei que todo mundo soubesse o que é o Natal. Bem assim, felicidade é Jesus que nos traz a paz universal. E é essa alegria desse período que nós precisamos deixar entrar no nosso coração. Seu Hugo, quando chegava o período de Natal, ele comemorava junto com as meninas do lar, junto com as pessoas, né, os amigos. Nadir e o professor Ivan, a mesma coisa. E nós aqui estamos continuando nossa jornada. Eles vieram, tinham uma missão, estão do outro lado, trabalhando. E nós? E para nós, quando Jesus nasceu? E se descobrimos que ele não nasceu? Ai, ai, ai. Né, Hélia? A gente descobrir assim, ixi, mas está aí, né? A gente precisa fazer uma revisão na nossa mente, no nosso coração. Buscar lá atrás momentos difíceis. Às vezes Jesus nasceu e a gente não acordou. A gente deixa, né? A gente coloca todo o sofrimento da vida no nosso dia a dia, esquece de ser leve, esquece de aproveitar a nossa encarnação, a nossa existência.
E Jesus vem em cada um de nós, nos momentos que a gente mais necessita. Ele está presente em todos os momentos na nossa vida. Eu sempre trago essa pergunta: todo problema tem solução ou não? A matemática é exata, não é? Então todo problema tem solução. Aí quando a gente traz para a nossa vida, às vezes nós queremos a solução dos problemas hoje, ontem. Aí fica lá, oh meu Deus, me ajuda, por que está acontecendo isso? Mas o tempo de Deus é outro. Jesus, Ele está do nosso lado, mas às vezes a gente não está preparado para aquilo que a gente quer. E às vezes a gente quer coisas, a gente quer soluções que não vão ser resolvidas na hora. Às vezes leva tempo. Vamos assim falar, né? Quem gosta do crochê, do tricô, a lã quando fica tudo embolada, tem como você pegar o fio e já, né? Não tem. É com paciência. Você vai tirando o fiozinho para desembaraçar tudo, para ficar tudo enroladinho e organizado. Assim é na nossa vida. Às vezes queremos a solução imediata, mas a solução imediata às vezes depende da gente. Às vezes temos o coração tão endurecido, às vezes a gente traz na memória situações da infância, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o irmão. Às vezes o irmão já nem está mais aqui, os pais, e a gente está carregando aquele fardo pesado. A gente não conseguiu se libertar do peso do passado. Falta amor, falta perdão. Nós ainda estamos repetindo as lições porque a gente não aprendeu a lição do perdão e do amor. Então, quando nós vamos conseguir deixar Jesus nascer no nosso coração? Eu falo que Jesus nasceu no meu coração em 1998, quando eu entrei no Centro Espírita Nosso Lar, na Semana Espírita, aonde eu consegui entender o porquê das dores, a lógica, e ali eu comecei a estudar o Espiritismo. E aí cada um que aqui está, busca quando Jesus nasceu. Jesus pode ter nascido há muito tempo, mas às vezes a gente não despertou para isso. E tudo depende de cada um de nós. Mundo feliz, nasceu Jesus, nasceu trazendo a luz, trazendo a salvação, trazendo a redenção. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos, louvemos ao Senhor. Mundo feliz, nasceu Jesus, louvemos com amor. Na terra e no mar, cantemos sem cessar, cantemos seu louvor, cantemos seu louvor, cantemos, cantemos seu louvor.
Então, Jesus nasce no nosso coração cada vez que a gente consegue amar de verdade. E chegando já no final de mais um ano, precisamos agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Encerrando 2025, um ano que com certeza, se cada um fizer uma retrospectiva, vai trazer muitos momentos. Momentos de tristeza, decepções, mas de alegria. Nem tudo é ruim, nem tudo foi ruim. E situações diversas que não nos agradou, com certeza teve um objetivo, e a gente não consegue ter esse olhar. Então, que possamos realmente estar preparados para 2026. Chico Xavier, ele, em uma conversa, ele falou que quando chega esse período, Jesus se aproxima da terra. A gente sempre relembra isso, porque de um ano para o outro, né, a gente vai vivendo tantas situações que a gente esquece. Acha que Natal é somente preparar ceia, roupa nova, presente. Não é isso. É entender qual foi o objetivo da encarnação de Jesus aqui. E Ele está presente na nossa vida. Aqueles momentos mais difíceis que a gente acha que ninguém está do nosso lado. Naquele momento que a gente se sente só, com a dor mais pesada aqui no coração, é Jesus que está ali, mas às vezes a gente fica tão envolvido naquela dor que não abre esse coração para Jesus. Então, que a gente possa, já nessa semana que antecede, né, que já está entrando aqui, na semana do nascimento de Jesus, onde vamos comemorar, que possamos nos preparar no coração de verdade, deixar com que Ele seja o nosso melhor amigo, deixar Ele nascer. E quando a gente recebe uma criança na família, é uma alegria. Quando chega um espírito na nossa casa, é uma alegria. Imagina Jesus. Então, é esse o nosso objetivo. Trabalhar e preparar o nosso coração para exatamente no dia 24, que Ele vá à nossa casa, na nossa família, nos visitar com tantos e tantos emissários que já estão aqui, ó. E a gente sente que o clima está diferente, não é? Eu sempre repito isso nas palestras, para a gente lembrar, né? A gente sente assim, né, que o ar está diferente, a gente respira diferente, porque a psicosfera modifica. Nós ajudamos Jesus e esses emissários a estarem aqui perto de nós. Ainda bem que estamos no centro espírita. Ainda bem que as igrejas estão abertas e nós estamos aqui. Essa última música que nós vamos cantar, ela faz a gente lembrar das marcas que nós já tivemos na nossa vida, né? Marcas que às vezes a gente não deixou nem cicatrizar. Quantos que ainda trazem marcas profundas e às vezes não conseguiu perdoar, e essas marcas elas estão abertas, mas precisamos curar essas marcas. A gente precisa entender que cada um aqui veio para vencer. Então, essa última música, a gente convida todos para estar participando com a gente e cantando. Este ano é paz no meu coração. Precisa de um amigo que me dê a mão. Sempre passar e com ele caminhamos todos juntos.
Senhor.